Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos resolver a questão de raciocínio lógico matemático do TRT da quarta região. O exercício diz o seguinte, exercício 13, questão 13. Okay? Ela fala o seguinte, Rafael quer criar uma senha de acesso para um novo arquivo de dados. Ele decidiu que a senha será um número de 3 algarismos, então eu tenho 3 algarismos, certo? 3 algarismos, divisível por 3 e com algarismo na centena igual a 5. Nessas condições, o total de senhas diferentes que Rafael pode criar é igual a quanto? Então, pessoal, nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o algarismo da centena, 5. Então, da centena, da dezena e da unidade, ok? E tem que ser divisível por 3. O que significa isso? Significa que a soma dos números que compõem essa senha tem que ser divisível por 3. A soma tem que ser divisível por 3, certo? Então, quais são os números que nós temos, né? Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, ok? Então, vamos começar pelo início aqui. Vamos começar com o centena é 5 e é fixo, eu só tenho que mexer em 2. Então, vou começar como se fosse, considerar como se fosse 0 esse segundo número. Então, aqui, ó, eu poderia colocar o 1, né? Porque daí a soma aqui, 5 mais 0 mais 1 dá 6. Dá para dividir por 3, ok? 2 não dá, né? Porque eu teria apenas 7. 3 também não dá, porque eu vou ter 5 mais 0 mais 3, dá 8. 4 sim, então seria 5, 0 e 4, ok? Por quê? Porque essa soma aqui, ó, é 5 mais 0 mais 1 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Aqui eu vou ter 5 mais 0 mais 4 vai ser 9. Dá para dividir por 3 também, ok? Então, eu tenho que somar sempre os números que compõem a senha, tem que ser divisível por 3. Então, o próximo aqui também vai ser 5, já que o 5 é fixo. Vamos supor que eu tenha 0, né? Eu tenho 4, aqui dá 9. Se eu botar 5 aqui, ó, vai dar 10, não fecha. Se eu botar 6, dá 11, também não fecha. Se eu botar 7, fecha. Ok? 7 e 5, 12. Ó. Então, eu vou ter 5 mais 0 mais 7, 12. Certo? Então, o próximo número aqui, ó, 8 dá 13, 9 dá 14. Então, iniciando com 5 e sendo o algarismo da dezena 0, eu fecho apenas esses 3, ok? Bom, se a gente lembrar isso aqui, ó, o que acontece aqui, pessoal? Vou apagar aqui para ficar um pouco mais claro. Acontece que nós temos uma PA, uma progressão aritmética. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos uma razão, ele aumenta de 3 em 3. Ó. Como é divisível por 3? Se a gente pegar os números divisíveis por 3, são 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, ok? Então sempre é o quê? Mais 3 aqui, certo? E na matemática, esse aumento de 3 em 3, onde eu pego o número posterior e somo 3, é uma PA, uma progressão aritmética. Então, pela progressão aritmética, a gente poderia calcular a n, que é o fator aqui de ordem n, igual a A1, que é o primeiro, mais o número de fatores menos 1 vezes a razão. Isso aqui é a ordem do termo, certo? Ok? Então, o que acontece aqui? Ele quer saber quantos números nós vamos conseguir colocar para que eu tenha a soma divisível por 3. Quantas possibilidades nós temos, ok? Certo? Então, qual é o primeiro, o último termo aqui? Se a gente for pegar lá, por exemplo, vamos pegar o 5, ok? Esse é fixo. O 9, que vai ser o último, certo? Qual vai ser o último termo aqui? Tem que somar o quê? Somar e dividir por 3. Então, aqui eu tenho 5 e 9, 14. 9 não dá, porque 5
mais 9 dá 23. Não dá para dividir por 3. Então, 9 não é 8. 8 e 9, 17, mais 5, 22. Também não. O último aqui vai ser o 7, ok? Porque eu fixou a dezena 5. Então, o último vai ser o 597. Então, o nosso AN possível, o último é o 597. É o último termo com dezena, né, com centena 5. O primeiro nós já vimos que é o 501. Mas quantos termos eu não sei, é o que eu quero saber. E a razão aumenta de 3 em 3, porque múltiplo de 3 sempre é o anterior mais 3, o anterior mais 3, certo? Então aqui a razão é 3. Então eu vou passar o 501 para cá, vai dar 597 menos 501 igual a n menos 1 vezes 3. Ok, pessoal? Então, 597 menos 501 dá 96. Certo? Igual a n menos 1 vezes 3. Como é que eu resolvo? Como é que eu sei qual é o valor de n? Esse 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai dar 96 dividido por 3 igual a n menos 1. Ok? Bom, 96 dividido por 3 dá 32. Certo? 32 igual a n menos 1. Então, o nosso n vão ser 32 mais 1, 33 senhas possíveis, começando com 5 e sendo divisível por 3. Então, essa aí seria a nossa resposta. Eu acho que é a letra A. Deixa eu só confirmar com vocês aqui. Certo? Então, essa aí seria a nossa resposta. A letra A, exatamente. Ok? Aí o cara vai pensar assim, professor, mas aí eu não lembro, né, da fórmula da PA, porque às vezes o cara não vai lembrar, né, que essa soma. Então a gente poderia fazer de forma empírica, ok? Então vamos lá. Então a gente faria aqui, ó. Vamos terminar aqui, que seria, deixa eu apagar aqui. Certo? Então o que acontece aqui? Aqui eu teria 3, aí eu teria depois aqui 5, eu não tenho, aqui seria o 1, certo? 5, 1, 6. Então o 10 já entra aqui, certo? Porque 5 mais 1, 6. 6 é dividido por 3. Se eu pegar depois mais 1 aqui, eu vou ter que botar sempre mais 3, certo? Aqui daria 513. Depois mais 3, 516. Depois mais 3, 519. Ok? Aí nós fechamos aqui, ó. A primeira parte com dezena 1, dezena 2. Então aqui vai dar 500, vou pegar mais 3, 522, certo? Porque eu vou somar mais 3. Depois 525, depois 528, depois 531, certo? Depois 534, depois 537, depois 540, ok? Então, o que acontece aqui? Ó? Nós temos sempre, ó, somando mais 3. Depois aqui 543, 546, 549. Depois mais 3, 552, sempre de 3 em 3, porque é múltiplo de 3. Depois 555, 558, 561, 564, 567, 570, 573, 576, mais 3, sempre somando 3. 579, ok? Depois mais 3, 582, 585, 588, 591, 594 e 597, certo? Dá uma trabalheira do peru aqui, né? Mas é assim, então aqui o próximo seria 600, mas aí já não fecha, porque a dezena, a centena aqui tem que ser 5. Então nós teríamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 possíveis senhas. Aí nós vamos ter a letra A, certo? Isso aqui seria uma forma mais demorada de fazer, mas sem usar PA. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Se gostarem, dê um like. Se quiserem compartilhar também, eu agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado.